Continuando histórias de amor da Bíblia. Histórias de triângulos amorosos. Histórias de amor podem ser bonitas, afetuosas, românticas, mas infelizmente também podem ser confusas, complicadas e sujeitas a pressões, especialmente quando uma terceira pessoa entra em cena. Não falta muito para a infelicidade. As histórias de triângulos amorosos na Bíblia falam sobre ciúmes e tristezas, inveja e mentira, e muitas vezes terminam em morte. Título: A Mãe Emprestada, Abraão, Sara e Agar. Sara e Abraão já tinham idade avançada quando, por ordem de Deus, deixaram a sua pátria para ir a uma pátria que ele lhes indicaria. Além disso, eles não tinham filhos. Era difícil acreditar na promessa de Deus de que ele lhes daria tantos descendentes quanto as estrelas do céu. Sara até deu altas gargalhadas a respeito disto. Durante muitos anos, eles esperavam pelo filho que assumiria a herança deles e continuaria a conduzir a família. Sara e Abraão se cansaram de esperar. Eles decidiram tomar as rédeas do assunto e procuraram uma mãe emprestada, que deveria conceber e dar à luz um filho de Abraão. Naquela época, essa prática não era incomum e ajudou vários chefes de tribos a conseguirem seus descendentes. Rapidamente, eles acharam uma pessoa que pudesse fazer isso. Agar, escrava de Sara, era considerada sua propriedade e, portanto, poderia servir a esse propósito. Provavelmente, Agar nem tinha sido consultada sobre a sua opinião. Nasceu a criança, Ismael. Porém, o seu nascimento não solucionou os problemas de Sara e Abraão. Pelo contrário, até os aumentou. Entre as duas mulheres, a mãe natural e a mãe adotiva, surgiram tensões cada vez muito mais maiores. Brigas e aborrecimentos faziam parte do dia a dia. Agar zombava de Sara por ela não ter gerado um filho, ela mesma. E Sara vingava-se de sua serva, atribuindo-lhe trabalhos cada vez mais pesados. Agar não sabia mais o que fazer e decidiu fugir. No seu desespero, ela fugiu para o deserto, o que normalmente significava a morte. Porém, ela foi salva de modo milagroso. Mais tarde, Sara e Abraão tiveram seu próprio filho, Isaque, de quem descendem os israelitas. Ismael é considerado o patriarca dos muçulmanos. Segundo o Alcorão, pode-se dizer que o conflito das duas mães, Sara e Agar, tem plena continuidade na separação das religiões e nos distúrbios políticos no Oriente Próximo. Esse antigo triângulo amoroso de Abraão, Sara e Agar, historicamente datado em 1500 a.C., tem um triste efeito de longo prazo. Porém, por outro lado, o enfoque no patriarca comum, Abraão e suas duas mulheres, poderia ser um ponto inicial no caminho do diálogo e do entendimento. Gênesis capítulo 16, versículo 1 ao 15. Sarai, a mulher de Abrão, não lhe tinha dado filhos. Ela possuía uma escrava egípcia que se chamava Agar. Um dia Sarai disse a Abrão:
Já que o Senhor Deus não me deixa ter filhos, tenha relações com a minha escrava. Talvez assim, por meio dela, eu possa ter filhos. Abrão concordou com o plano de Sarai, e assim ela lhe deu Agar para ser sua concubina. Isso aconteceu quando já fazia 10 anos que Abrão estava morando em Canaã. Abrão teve relações com Agar e ela ficou grávida. Quando descobriu que estava grávida, Agar começou a olhar com desprezo para Sarai, a sua dona. Aí Sarai disse a Abrão: por sua culpa, Agar está me desprezando. Eu mesma a entreguei nos seus braços, e agora que sabe que está grávida, ela fica me tratando com desprezo. Que o Senhor Deus julgue quem é culpado, se é você ou se sou eu. Abrão respondeu: está bem. Agar é sua escrava. Você manda nela. Faça com ela o que quiser. Aí Sarai começou a maltratá-la tanto que ela fugiu. Mas o anjo do Senhor a encontrou no deserto, perto de uma fonte que fica no caminho de Sur, e perguntou: Agar, escrava de Sarai, de onde você vem e para onde você está indo? Estou fugindo da minha dona, respondeu ela. Então o anjo do Senhor deu a seguinte ordem: volte para sua dona e seja obediente a ela em tudo. E o anjo do Senhor disse também: eu farei com que o número dos seus descendentes seja grande. Eles serão tantos que ninguém poderá contá-los. Você está grávida e terá um filho. E porá nele o nome de Ismael, pois o Senhor Deus ouviu o seu grito de aflição. Esse filho será como um jumento selvagem. Ele lutará contra todos, e todos lutarão contra ele, e ele viverá longe de todos os seus parentes. Então Agar deu ao Senhor este nome, abre aspas, o Deus que vê, fecha aspas. Isso porque ele havia falado com ela e ela havia perguntado a si mesma, abre aspas, será verdade que eu vi aquele que me vê? Fecha aspas. É por isso que esse poço, que fica entre Cádiz e Berede, é chamado de Poço daquele que vive e me vê. Agar deu um filho a Abrão, e ele pôs no menino o nome de Ismael. Pausa para o próximo capítulo.